dar continuidade àquilo que estávamos falando ontem. Ficaram ontem 2 tópicos, para nós completarmos o que deveríamos falar ontem. Porque ontem apresentamos o problema da epístola, que é a questão de um evangelho pervertido, de que fala o apóstolo Paulo, logo no capítulo 1, versículos de 6 a 9. Falamos então da defesa do evangelho de Paulo, como que o apóstolo Paulo, ele defende o seu evangelho no sentido de afirmar categoricamente que ele não recebera o seu evangelho de homem algum, nem havia aprendido com homem algum, pelo contrário, ele desenvolve aqui toda a ideia dizendo que ele não aprendeu nem recebeu o evangelho que ele pregava no judaísmo, de onde ele viera, na sua infância e juventude, nem tampouco recebera de alguém, de algum instrutor, de algum tutor, ou de algum grupo de pessoas por ocasião da sua conversão. Pelo contrário, ele se retira para as regiões da Arábia, deserto da Arábia, onde ele vai rever todo o Antigo Testamento, momento no qual ele vai receber grandes revelações do Senhor, em que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele foi arrebatado até o paraíso. Também nos demonstra que, por ocasião das 2 vezes em que ele for a Jerusalém, 3 anos depois de sua conversão e 14 anos depois da primeira vez, nessas 2 ocasiões, ele também não recebera, não aprendera de homem algum, nem dos apóstolos que vieram antes dele. Isso tudo porque ele recebeu o evangelho diretamente de Jesus Cristo. Ou seja, a defesa do apóstolo Paulo é de que o evangelho por ele pregado é um evangelho puro. Ou seja, ele recebeu diretamente da pessoa de Jesus Cristo. E agora então, ele nos demonstra também, vimos ontem, como que, apesar de ele ter recebido a destra da comunhão dos apóstolos em Jerusalém, mas na prática não era bem isso que acontecia. Vimos como que houve um pequeno problema em Antioquia, para não dizer grande problema, quando Pedro, o apóstolo Pedro, foi até Antioquia visitar os irmãos, e vimos então como que o apóstolo Paulo severamente repreendeu a Pedro, porque naquela circunstância, Pedro não procedia de maneira adequada, segundo a verdade do evangelho. Eu sei que isso é um pouco constrangedor de falar, ou mesmo de ouvir, e talvez muitos receiam falar essas coisas, porque se criou uma imagem muito perfeita dos homens do passado. Quando se fala, por exemplo, dos homens antigos, seja lá do Antigo Testamento ou do Novo, nós temos a tendência de vê-los ou de imaginá-los como sendo pessoas que são infalíveis, que não erram. Mas não é bem assim que nós vemos na Escritura. Apesar que o apóstolo Pedro teve um ministério maravilhoso, nós temos aí 2 epístolas que ele nos legou, todas as 2 plenamente sendo fundamentos da nova aliança, fundamentos do Novo Testamento, trazendo verdades cruciais. Entretanto, quando nós olhamos historicamente para o passado e contemplamos a igreja do 1º século, a igreja dos apóstolos, e então por meio do livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, quando nós lemos o livro de Atos, atentando para tudo o que acontecia em Jerusalém, o trato que os apóstolos davam acerca das verdades neotestamentárias, quando olhamos para os grupos que havia dentro da igreja, as dificuldades, as divisões, os conflitos, nós percebemos que a história inicial da igreja, no 1º século, ela sofria um grande conflito, como hoje também nós sofremos um grande conflito. Um certo historiador americano, em certa ocasião, ele declarou o seguinte, que compreender o passado, ele diz com essas palavras, entender o passado em toda a sua complexidade, é uma maneira de adquirirmos sabedoria, humildade e um senso trágico a respeito da vida. Em outras palavras, ele quer dizer que é sábio e é humilde. E você terá uma visão crítica e poderá compreender todas as tragédias da vida a partir do momento que você consegue perceber e compreender a história. Certamente nós brasileiros, nós temos uma grande deficiência, nós somos muito movidos pelo presente. Todo mundo é assim, né?
mas nós, sobretudo, que é um povo que tem origens de escravidão, tem origens de exploração. Assim a nossa nação brasileira, ela nasceu sendo explorada. Não temos o costume de ler. Na verdade, a grande dificuldade é ler, sobretudo quando se trata de coisas de Deus, né? Quando é coisa secular, na obrigação ali de ter que fazer uma prova para poder passar num concurso e ganhar um dinheirinho a mais, tem uns que até conseguem ler um pouquinho mais. Entretanto, quando se fala da Escritura, acerca da história da igreja, no nosso passado, aí há uma negligência, há um cansaço e há certamente há um desdém em torno disso. Isso nos impede de compreender o nosso presente, nos impede de compreender a nossa história. Olhando hoje, em pleno século XXI, o que nós percebemos? Nós vemos um cristianismo completamente fragmentado em centenas e quem sabe até milhares de grupos distintos. E embora haja toda essa fragmentação e esse enfraquecimento da fé, muitos, se não a maioria, veem isso como se fosse uma coisa muito boa. Eles chamam isso de a multiforme graça de Deus. Como se dissesse, não, Deus se manifesta de diversas maneiras. Ora, é verdade que Deus tem diversificações de ministérios. Entretanto, Deus não tem confusão da fé. Não há uma confusão. Quando você lê a Escritura, a verdade é una. Sejam quantos forem os apóstolos, mas a verdade pregada é apenas uma, é o Evangelho de Jesus Cristo. Entretanto, hoje, nós vemos dezenas e centenas, e quem sabe até milhares de grupos, cada um com o seu Cristo, cada um com o seu Evangelho, cada um com as suas práticas, cada um com os seus moveres, ou seja, há uma confusão generalizada no meio do povo de Deus. Então a nossa única saída será certamente voltar os olhos e o coração para a Escritura, como quem procura entender qual era o pensamento, a ideia, a mensagem de Cristo, o que ele de fato pregou. E então o que seus apóstolos imediatamente nos deixaram legados na Escritura, para que ao lermos a Escritura possamos nós compreender a história do passado, e assim compreendendo o passado poderemos compreender melhor a nossa própria história agora no presente. O livro de Atos é um livro em que registra o contexto no qual a igreja primitiva, a igreja apostólica vivia. E não é de se admirar, que como ali era uma transição, digamos assim, porque Jesus havia instaurado a igreja primitiva, a primeira igreja apostólica. Entretanto, não é apenas uma questão de definir algumas verdades e falar, a partir de hoje, a lei ela deixa de prevalecer e agora prevalece apenas a realidade daquilo que ela apontava. Não é simplesmente isso, porque tudo é uma questão cultural, é uma questão de formação. Imagine que aqueles poucos galileus, aqueles hebreus ali do início da igreja, eles traziam consigo uma carga muito forte do judaísmo. Afinal, o povo de Israel, eles nasceram na lei. Eles nasceram de um pacto no Monte Sinai. Eles receberam a lei como norma de vida, de conduta, de adoração, de serviço. E não somente isso, mas ao longo da sua história, os líderes, a liderança dos judeus, eles trabalharam de tal maneira a questão da lei, que eles chegaram a acrescentar leis sobre leis, e instauraram um legalismo muito grande no meio do povo de Israel. E agora então aquela primeira igreja, para ela de fato expressar e viver plenamente a verdade do Evangelho, era preciso que eles passassem por um processo de depuração da verdade. Era preciso que eles não somente compreendessem com o entendimento, com a mente, o que é a verdade do Evangelho, mas eles precisavam vencer as tradições, eles precisavam vencer nos seus corações essa força da tradição, da cultura, que ainda era muito forte dentro deles. Isso é tão verdadeiro, que o que nós podemos observar claramente? O que Jesus Cristo falou antes de ascender aos céus aos seus apóstolos? Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Tem coisa mais clara do que isso? Ide por todo o mundo.
e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Em outras palavras, em outro texto ele diz: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, isso estava muito claro no falar, talvez no entendimento. Ora, para aqueles primeiros cristãos que eram hebreus, saírem agora de nação em nação, de país em país, de lugar em lugar, levando a palavra, eles precisavam primeiramente vencer o que tinham no coração, porque eles tinham o entendimento, isso tinha sido formado ao longo de toda a sua história, que um judeu não podia entrar na casa de um gentio. Eles tinham o gentil, ou os gentios, como pessoas imundas, pessoas a quem Deus havia deixado de lado, de maneira que se eles se relacionassem com os gentios, eles se contaminariam. Era o entendimento dos judeus da época. E então, mesmo que Cristo os ordenasse que eles fossem de lugar em lugar, de nação em nação, a verdade é que eles não foram. Leia depois o livro de Atos. Os irmãos vão perceber como eles permaneceram em Jerusalém, sem dali sair. Mesmo depois que receberam o Espírito Santo, eles ficaram ali em Jerusalém, nas casas uns dos outros, orando, lendo a palavra, tendo comunhão e aguardando a vinda de Cristo. Eles não saíram para pregar. Não porque fosse exatamente uma desobediência, assim como que dissesse, nós não vamos fazer o que Cristo disse. Não, mas era a força de uma tradição muito forte que os impedia de obedecer a Cristo. É como se fosse hoje. Talvez aqui nós vamos ouvir muitas coisas aqui nesses dias todos. Talvez você compreenda tudo, você fala é verdade, está na Escritura, é bíblico. Entretanto, talvez você sinta uma profunda dificuldade de desarraigar o seu coração das tradições do tempo presente. Mas é preciso que haja esse processo, de separação, de erradicação completa do falso evangelho. De maneira que o Senhor teve que mandar uma perseguição. Quando Estevão morreu, o primeiro mártir da igreja, começou uma perseguição em Jerusalém para que as pessoas, os cristãos, pudessem sair de Jerusalém. É como se Cristo estivesse impulsionando-os a fugirem da perseguição e assim cumprirem com a ordem do pregar o evangelho a toda criatura, ir para outras cidades, para outros lugares, para outras nações. E assim então, diz a Escritura que mesmo tendo eles saído, no caso não os apóstolos, mas os discípulos de Cristo, ainda assim eles só pregavam a palavra para judeus dispersos. Então havia uma resistência muito forte. E essa resistência era fruto de quê? De uma visão, talvez um pouco embaçada a respeito da verdade neotestamentária, no sentido de que a verdade do Novo Testamento, ela é uma ruptura com os ensinamentos do Antigo Testamento. Não que o Antigo Testamento seja contrário ao Novo Testamento, não nesse sentido, mas no sentido de que o Antigo Testamento, vamos ver isso daqui a pouco na própria Escritura, anunciava aquele que haveria de vir. A lei e os profetas eram um prenúncio, eram uma profecia, como que anunciasse por meio de profecias, por meio da lei, por meio de figuras, por meio de sombras, dizendo, olha, logo, logo virá aquele que é a realidade de todas as coisas. Quando Cristo vem, ele vem como cumprimento dessas verdades. Ele vem como cumprimento da lei e dos profetas. Lembram que está em Mateus capítulo 5, versículo 17? Jesus falou, olha, eu não vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogá-los, mas vim para cumprir. Ou seja, ele veio trazer o cumprimento de tudo que a lei havia dito e tudo aquilo que os profetas haviam anunciado. Cristo, portanto, é a plenitude da lei dos profetas. Ele é o cumprimento da lei dos profetas. Ele é a corporificação e a substância daquilo que outrora era apenas uma sombra. Uma das grandes verdades da Escritura é essa, é que Cristo, ele é anunciado em toda a Escritura, e que nas páginas do Velho Testamento, ele ali era anunciado em forma de sombras, de figuras. Basta que você leia Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17.
quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, ninguém, pois, vos julgue. Olha as palavras de Paulo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dias de festas, ou lua novas, ou sábados. Olha o que ele está dizendo. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue. Ninguém está autorizado a se tornar árbitro contra a sua vida, determinando que você cumpra as coisas da lei, determinando que você obedeça aos preceitos da lei de Moisés. Essa é a grande verdade. Ninguém, pois, vos julgue. E talvez alguém possa perguntar assim, mas se está escrito, por que a pessoa não pode pregar e praticar aquilo? Aí Paulo explica no versículo seguinte, dizendo, porque tudo isso, comida e bebida, dias de festas, luas novas e sábados, porque tudo isso tem sido sombra. Era apenas uma sombra daquilo que haveria de vir. Porém, a realidade, porém o corpo é Cristo. Se você olhar na sua Bíblia, muito provavelmente na sua versão, estará assim, olha, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Você entende esse versículo? Quando diz, porque o corpo é Cristo, quer dizer que todo corpo exposto a uma luz certamente projeta uma sombra. Todo corpo projeta uma sombra. Pense você comigo. Você pode passar na rua, ali onde tem o sol, aí tem os carros, tem os postes, tem as pessoas, tem as árvores. Aí você vai ver que tem o objeto, que é o corpo, e tem a sua sombra refletida no chão. Não é assim? Então, olha o que Paulo está dizendo em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Que a lei e os profetas, ali que ele resume em comida e bebida, sábado, lua nova, festas, enfim, tudo isso tem sido sombra, é a sombra daquilo que havia de vir. Porém, a realidade, o corpo ou a substância é Cristo. Agora imagine só então que no primeiro século, para que os discípulos se livrassem completamente da cultura da lei e dos profetas, para viver plenamente o evangelho, sem nenhuma mistura, era preciso que eles vencessem muitas coisas dentro deles. Tanto é verdade que uma grande dificuldade que vemos no livro de Atos foi o romper essas fronteiras. Diz a Bíblia que o próprio Pedro, para ele entrar na primeira vez na casa de um gentil, no caso na casa de Cornélio, foi preciso que Deus intervisse ali com visões e aparecimento de anjos na casa de Cornélio e para o próprio Pedro, para que ele pudesse entender. E ainda assim, depois que ele chega na casa de Cornélio, ele faz toda uma defesa dizendo, olha, vocês que são gentios, bem sabeis que não é lícito a um judeu entrar na casa de um gentil. Entretanto, eu tive uma visão assim, assim. E ele foi começando a contar a sua história, por que ele estava na casa de um gentil, quando de repente, enquanto ele explicava essas coisas todas, o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio, todos os presentes, batizando-os no Espírito Santo para dentro do corpo de Cristo. Aí Pedro ficou ali pasmado, dizendo, ora, o Espírito Santo também recebeu a estes no corpo de Cristo. Então, o que eu posso fazer? Por mim, talvez, eu não os incluiria no corpo de Cristo. Mas se o Espírito Santo os incluiu, então, o que se há de fazer? E agora ele volta para Jerusalém, decorando o discurso que ele faria ao chegar diante dos apóstolos. Ele sabia que os apóstolos iam lhe pedir uma explicação. Pedro, por que você entrou na casa de um gentil? Ora, bastaria ele dizer, porque Cristo ordenou, dizendo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não bastaria isto? Mas não. Pedro apresenta a sua defesa diante dos apóstolos de Jerusalém para justificar, dizendo, olha, eu não tenho culpa. Primeiro, eu vi um lençol que descia do céu, cheio de animais imundos, e uma voz que dizia, Pedro, mata e come. E por 3 vezes eu resisti dizendo, Senhor, tu sabes que eu sou um judeu e que judeu não come coisa imunda.
E a voz por 3 vezes repetiu dizendo: Pedro, não considere imundo ou comum aquilo que Deus santificou. E eu não entendi bem a visão, Pedro explicando em Jerusalém, eu não entendia bem, até que chegaram 2 homens, vindos da casa de Cornélio, dizendo que um anjo aparecera a Cornélio, e disse que viesse até aqui chamar um homem chamado Pedro, porque diz que Pedro tinha uma mensagem de Deus para eles. E aí Pedro vai com uma certa resistência, e Pedro contando para eles. E aí chegando lá, eu entrei e fui explicar para eles que não era lícito que um judeu entrasse na casa de um gentil. E estando eu a explicar tudo isso, eu não orei, eu não convidei ninguém, eu não coloquei mão em ninguém. De repente, por conta própria, o Espírito Santo desceu sobre eles. Eu fiquei um pouco espantado, mas se vocês quiserem discutir o assunto, chamem o Espírito Santo, porque isso é um problema dele e não meu. Leiam depois Atos capítulo 11. Está lá o título de Atos 11, a defesa de Pedro. Em tudo isso, o que nós vemos? Nós vemos uma igreja que, apesar de ter ali nas bases os apóstolos, Pedro, Tiago, João e tantos outros apóstolos, embora esses apóstolos no seu ministério e naquilo que eles nos legaram na Escritura, eles tivessem plena consciência do que fosse a verdade, porque eles receberam, mas na prática parecia que Jerusalém andava um pouco travada. Parece que eles não conseguiam romper definitivamente com a tradição da lei e dos profetas. Tanto é que havia na igreja de Jerusalém um grupo de irmãos bem expressivos, um grupo de irmãos que eram chamados de os irmãos ou os fiéis da circuncisão. Ao ler o livro de Atos, irmãos, vão verificar quando diz assim, os fiéis da circuncisão. Era um grupo de irmãos que ficava lá olhando para os apóstolos com a cara bem rigorosa, como que dissesse: e aí, você vai pregar a graça de Cristo sem a lei de Moisés? E o pior é que Pedro, como vimos ontem, e Tiago, talvez os 2 mais importantes fossem esses 2. Tiago por ser um líder entre os apóstolos, e Pedro por ter essa incumbência de Cristo de levar o evangelho aos gentios, eles não tinham força. Eles não tinham força para falar assim: pessoal, pode parar. O que o evangelho nos diz? E estabelecer definitivamente a verdade do evangelho. Não é que eles não sabiam, é que eles não tinham força. Eles sofriam muita pressão. Aí eu vou dizer aqui uma palavra, os irmãos procurem entendê-la no espírito. Pedro e Tiago se acovardavam diante da pressão sofrida pela igreja. Uma igreja de judeus convertidos. De tal maneira que Deus, na sua economia e sabendo das fraquezas humanas, Deus no seu propósito, desde quando colocou Judas, lá no início, sabendo que ele seria o traidor, e portanto logo ele sairia do ministério apostólico, e ficaria uma vaga no ministério apostólico, Deus, na sua infinita sabedoria e propósito, já preparara de antemão um apóstolo chamado Paulo, para não somente preencher a vaga, que não era uma questão de preencher vaga, mas Deus levantou Paulo com o intuito de colocar a igreja no trilho da verdade. Então Deus trabalhou desde o início a vida de Paulo, desde o seu nascimento, forjando um espírito vigoroso, forjando uma alma forte, uma alma determinada, uma mente forte, uma pessoa que de fato pudesse levar esse evangelho sem medo, sem detença, sem covardia, que pudesse enfrentar os homens, enfrentar quem quer que seja, para estabelecer a verdade. Paulo de Tarso foi um homem separado por Deus desde o ventre e forjado na circunstância da vida para que ele pudesse cumprir isso. Por isso que as suas epístolas, as suas 14 epístolas, são todas de cunho e caráter teológico, como quem ensina não somente acerca das coisas espirituais, mas sobretudo das coisas espirituais aplicadas na vida prática da igreja. Ele ensina como viver a vida cristã. Ele ensina o que é o evangelho. E ele vai de encontro a toda cultura e tradição e dogma ou qualquer coisa que seja que de alguma maneira procure interferir no evangelho e ferir o evangelho. Então esse é o contexto. De tal maneira que nesse conflito,
porque ouviram dizer que a igreja de Antioquia, onde Paulo estava, era uma igreja totalmente na graça de Deus, ao passo que a de Jerusalém era uma igreja ainda muito envolvida com a lei e com os profetas. E aí criou uma confusão, porque falava de lá, falava daqui, e os irmãos não sabiam mais o que estava acontecendo. E aí foi necessário, leia depois Atos capítulo 15, que se fizesse um concílio. Em Atos capítulo 15, nós encontramos o primeiro concílio da igreja. Irmãos, o que eu quero que os irmãos recebam nessa manhã não é mais uma mensagem falando sobre a lei, mas é que vocês possam olhar tudo isso que estamos falando e temos dito ao longo da nossa própria história, mas que os irmãos olhem documentalmente isso. Que vocês olhem e possam entender, para que o seu coração descanse na fé e na graça e na verdade do Evangelho. Para que você não fique perturbado pensando, mas será? Mas não é possível? Porque sempre, às vezes, nós ouvimos e vemos uma certa dúvida, né, na mente de muitas pessoas, de muitos irmãos. Então, abra sua Bíblia rapidamente em Atos capítulo 15. Vamos ler aqui a carta ou a ata que foi produzida nesse concílio de Jerusalém. Reuniram-se em Jerusalém os apóstolos e os presbíteros da igreja. Os presbíteros são os líderes locais, ao passo que os apóstolos eram aqueles que receberam de Cristo a mensagem do Evangelho e tinham a incumbência de levá-la aos quatro cantos da terra. Então, em razão da controvérsia que havia, a igreja se reuniu na pessoa dos apóstolos e presbíteros para debaterem o assunto acerca da lei, a lei de Moisés. Aquela que está lá em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E conforme se apresenta na história do povo de Israel, a partir do livro de Josué. E aí eu quero que você olhe na Escritura, que você veja, porque aqui nós vamos encontrar o primeiro concílio da igreja. O que é um concílio? É quando as lideranças da igreja se reúnem para debater e discutir determinado assunto, para se verificar a verdade de Deus em algum determinado tema. Observa que hoje em dia as igrejas cristãs evangélicas, sobretudo, elas não fazem concílio. Ou seja, não existe uma preocupação com respeito à verdade. Por exemplo, relativamente falando, a teologia da prosperidade é nova. Ou não é nova? Olhando historicamente, a igreja tem 2000 anos. Então, relativamente falando, a teologia da prosperidade é nova. Aí eu pergunto, quantos dos pastores, dos líderes das igrejas, falou, pessoal, vamos nos reunir, vamos fazer um concílio da igreja cristã evangélica e vamos analisar a teologia da prosperidade à luz da Bíblia? Vamos verificar isso? Vocês já ouviram isso em algum lugar? Pelo contrário, há um consenso, comum de todos. Ou seja, na verdade, um vai influenciando o outro e o outro vai vendo o que está funcionando na igreja do outro e aplica na sua. Não, está funcionando lá, então vai funcionar aqui. E aí as pessoas vão seguindo cegamente, sem atentar para as verdades bíblicas. Em Atos 15, capítulo 15, versículo 22 em diante, depois em casa os irmãos poderão ler todo o capítulo 15, nos fala acerca disso, desse concílio. E eu quero ler então com os irmãos a carta, ou que seja a ata, que foi produzida como a suma deste concílio. Qual decisão foi tomada no concílio de Jerusalém? Atos capítulo 15, a partir do versículo 22, diz assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido dentre eles, homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Ou seja, a decisão do concílio foi escrita numa ata, e aí eles decidiram que agora alguns irmãos de Jerusalém iriam acompanhar o apóstolo Paulo e Barnabé para as igrejas dos gentios, levando essa carta para ser lida aos gentios, para que os gentios soubessem qual tinha sido a decisão tomada nesse primeiro concílio. Versículo 23 diz assim: escrevendo por mãos deles. E aí vem
o que se diz acerca disso. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Que maravilha, né, amados? Que coisa maravilhosa. Versículo 24. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, vírgula, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. O que eles diziam que estava transtornando a alma dos discípulos gentios? Volta um pouquinho, capítulo 15, versículo 6, diz assim, olha. Ou melhor, capítulo 15, versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Está vendo? Olha o versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e cresce. E assim ele vai descrevendo aqui toda a obra, né? Enfim. Então, agora eles levam essa carta para as igrejas gentílicas, dizendo, versículo 24, visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então observa que a conclusão deste primeiro concílio foi qual? Não impor sobre a igreja o jugo da lei de Moisés. Apenas essas 4 coisas aqui mencionadas dentro daquele concílio foi colocada como fareis bem se atendê-las. Fareis bem não quer dizer exatamente que sejamos nós constrangidos a atentar para a questão das carnes e dos animais ali oferecidos, até porque o apóstolo Paulo, posteriormente, ao escrever à igreja de Corinto, ele nos ensina claramente qual é a posição do cristão diante das comidas oferecidas aos ídolos. De todo modo, os irmãos conseguem perceber que era um tanto tenso ali a experiência da igreja do primeiro século. Havia esses problemas concernentes a igreja deve ou não deve cumprir a lei de Moisés. E este foi o grande problema que levou o apóstolo Paulo a escrever a carta aos Gálatas. E agora queremos retomar aqui, a partir do capítulo 3, lendo aqui todo esse capítulo 3 com os irmãos, ministrando aqui como que o apóstolo Paulo, ele expõe de maneira clara o seu evangelho. Se ontem, queridos, nós falamos acerca de um evangelho deturpado, e muito se fala o falso evangelho, hoje foi dito aqui muito nas canções que nós cantamos, o falso evangelho, e talvez você próprio, que não congregue conosco, e vez ou outra também fala, não, porque há falsos evangelhos. Mas eu pergunto para cada um de vocês, você sabe o que é o falso evangelho? Ou seja, melhor dizendo, você sabe o que é o verdadeiro evangelho? Porque se você discernir o verdadeiro evangelho, qualquer coisa que não estiver no verdadeiro evangelho é um falso evangelho. Então você tem que conhecer o que é o evangelho de Jesus Cristo. Conhecendo este evangelho, você estará seguro, porque qualquer coisa que vem de encontro a este evangelho de Cristo,
você saberá que é um evangelho pervertido, que é uma heresia, que não deve ser recebida. E, portanto, o apóstolo Paulo ele passa a expor essa questão a partir do capítulo 3. Agora, pela manhã, nós vamos falar da relação entre a lei e a fé. Hoje à noite, falaremos da relação entre a lei e a graça. Amanhã de manhã, falaremos da relação entre a lei e o Espírito. Então, são esses 3 pontos que Paulo trata aqui a partir do capítulo 3. A lei e a fé, a lei e a graça, a lei e o Espírito Santo. Essas 3 coisas, porque nós vamos perceber que quando o Senhor instaura a nova aliança, a lei ela é tirada de contexto, totalmente fora. A lei não faz parte da vida cristã. A lei não faz parte do evangelho. A lei não possui o evangelho como sendo algo que pertence ao evangelho. Pelo contrário, o evangelho coloca a lei totalmente fora. Só que aí os cristãos falam, mas como é que pode nós servirmos a Deus sem o paradigma da lei? É aí que no lugar da lei vai entrar a fé, a graça e o Espírito. Essas 3 coisas. Vamos falar sobre a fé e a lei e a fé. Ok? Gálatas capítulo 3, começa o apóstolo Paulo dizendo: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? E aqui ele começa questionando a igreja, dizendo: quem vos fascinou? Se você pegar essa palavra no grego, fascinou, você vai perceber que é uma palavra que está vinculada à ideia de feitiçaria, à ideia de hipnotismo, à ideia de ilusionismo. É uma palavra que traz a ideia como que dissesse: quem foi que vindo até vocês conseguiu embaçar os vossos sentidos e a vossa mente a tal ponto de vocês abandonarem o verdadeiro evangelho? Isso me faz lembrar de 1 aos Coríntios, ou melhor, 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, quando o apóstolo Paulo diz que eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim sejam corrompidas as vossas mentes e venham a se afastar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha o texto bíblico: assim como a serpente enganou a Eva. Como foi que a serpente enganou a Eva, queridos? De que maneira? Como foi que o diabo, que é a antiga serpente, enganou a Eva? Eva estava lá no jardim, lendo a Bíblia, né? Debaixo da árvore, naquela manhã maravilhosa, lendo a Escritura, foi assim. E aí quando apareceu o diabo, né? Com a roupa de lycra vermelha, bem coladinha, e aquela capa preta, e o garfo na mão, dizendo: eu sou o Satanás, e venho das profundezas das trevas para vos enganar, e vos perverter, e vos afastar do Deus vivo. Foi assim que ele fez? Pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. O apóstolo Paulo dirá, ainda no capítulo 11 de 2 aos Coríntios, lá no finalzinho ele vai dizer que Satanás, que é a serpente que enganou a Eva, ele se disfarça, e ele se transforma em anjo de luz, para enganar os incautos, para enganar a igreja de Jesus Cristo. E é por isso que Paulo está dizendo que mesmo que um anjo vindo do céu, não se engane com a aparência. Você não tem que ficar totalmente iludido por causa das luzes, porque o pastor é eloquente, porque o coral canta bem, porque a igreja é assim. Não. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, queridos, o maligno, ele está lutando contra a igreja do Senhor Jesus. Entenda isso. E lutar contra a igreja do Senhor Jesus é lutar contra a sua vida, contra a sua fé, contra o seu coração, contra a sua esperança. E de que maneira ele luta? Ele sabe que ele não pode tocar a sua vida. Afinal, nós fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Não tem como o diabo entrar e tocar a sua vida, porque você está debaixo do governo de Deus. Para ele tocar em você, ele teria que passar por Jesus Cristo.
Mas como ele não dá conta, ele sabe que ele nada pode contra os filhos de Deus. Então o que ele faz? Ele se disfarça de anjo de luz. Pastor, nunca vi um anjo de luz por aí. Ele se disfarça de bispo. Ele se disfarça de apóstolo. Ele se disfarça de pastor, de profeta, de missionário, de padre, de homem de Deus, de mulher de Deus, para enganar. Olha o que Paulo está dizendo. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Vocês foram tomados, aí os corações e os olhos do coração estão totalmente iludidos e ludibriados, e enganados e seduzidos. Assim como uma pessoa diante de um ilusionista fica ali pasmo ou pasmado diante daquela mágica. Vocês já assistiram aquele programa que passa eventualmente na televisão? Um americano, por aí, não sei, um inglês, e ele faz muitas mágicas. Já viram aquele programa? Dínamo. Aí as pessoas ficam assim, totalmente rendidas a ele, porque não tem o que falar, não tem o que explicar. Mas é certo que se aparecesse o Mr. M, iria demonstrar como que aquilo é uma farsa da mais infantil possível. Uma coisa tão tola, né? Uma coisa que está aos olhos de todos, mas ninguém pode ver. Corações e mentes e olhos totalmente iludidos, sem poder perceber a verdade, acreditando em algo que está vendo que é mentira. O mesmo acontece no Evangelho. Quem vos fascinou a vós outros? Aí Paulo coloca, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Olhos e exposto. Duas palavras que trazem a seguinte ideia. Quando eu preguei para vocês, é Paulo dizendo aos irmãos da Galácia, eu preguei de tal modo o Cristo crucificado. Eu falei de tal modo acerca da encarnação do Verbo. De tal modo eu falei acerca da morte do Messias. Uma morte redentora, uma morte remissiva, uma morte para o perdão de pecados, uma morte substitutiva, uma morte que traz justificação, uma morte que traz plena salvação. Eu expus a vocês de tal maneira o Cristo crucificado, que chegou a ser quase que uma encenação teatral. No sentido, Paulo demonstrou nas suas palavras, com tanta clareza e detalhes acerca do Cristo crucificado, que quase que os Gálatas viram o Cristo crucificado por meio das suas palavras. Sabe quando um pregador eloquente, ele vai descrevendo aquilo, e você vai se envolvendo de tal modo que você quase que visualiza aquela cena? Sim ou não? Por isso que Paulo diz, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Ou seja, vocês estavam tão claros acerca do crucificado. Quem aqui está claro acerca de Cristo Jesus crucificado? O que a morte de Cristo representa para você? O que significa a morte de Cristo? Qual é a extensão e a abrangência da morte de Cristo? Quais são os benefícios que essa morte nos traz? Você não entende, porventura, que o salário do pecado é a morte? E que o dom gratuito de Deus é a vida eterna? E se você, porventura, deseja pagar os seus pecados, que você pague, desde que você pague o preço. O salário do pecado é a morte. Não diz que o salário do pecado são boas obras. Não diz que o salário do pecado é o jejum, é o seu dízimo, é a sua oferta, é o seu cabelo, é o seu vestido, é o seu pacto, é o seu voto. Não diz que o salário do pecado são todas essas coisas. Mas se alguém quer pagar a sua dívida, está dito, o salário do pecado é a morte. Você pode pagar a sua dívida. Vá para o lago de fogo, que é a segunda morte, e estará bem pago na justa medida. Agora, por outro lado, é dito que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez carne, e ele se fez pecado por nós,
A morte de Cristo é Deus dizendo, olha, dizendo para o homem pecador, se o salário do pecado é a morte, o meu filho vai morrer no seu lugar. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele estava pagando a nossa dívida. Ele pagava a sua dívida. Pastor, e qual é a minha dívida? A sua dívida não é de um pecado, nem de 10 pecados. É a dívida do fato de você ser um pecador. O salário do pecado é a morte. Aquele que transgride um princípio da lei, ou transgride todos, é a mesma coisa. Porque quem guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, é culpado de todos. Não está lá em Tiago capítulo 2, versículo 10? Ainda que você guarde toda a lei, se tropeçar em apenas um ponto, você é culpado de todos. Então para Deus não existe pecador grande, pecador pequeno. É o pecado e é o pecador. E aí vem Cristo. E aí está em Colossenses capítulo 2, versículo 16, 15 e 16, dizendo que quando Cristo estava na cruz do Calvário, ali pendurado, Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, e Ele encravou-o na cruz, plenamente perdoando todos os nossos pecados. Ora, se você entende que o Cristo crucificado pagou a sua dívida, quanto você deve para Deus agora? Hã? Quanto você deve para Deus? Quantos pecados o Senhor te perdoou? Os pecados do passado, e os do presente, e os do futuro. A morte de Cristo tem uma abrangência universal, inclui todos os tempos. Ou seja, uma vez que o Senhor te perdoou os pecados, você creu no seu nome, você está perdoado. Você está justificado. Você agora é regenerado. Você é filho de Deus. Mas de repente vem algumas pessoas dizendo, não, para que você seja salvo, não basta isso. Você terá que fazer algo. Seja o que for, no tempo de Paulo, eles queriam levar a igreja à lei de Moisés. Nos dias de hoje, não nos querem levar talvez à lei de Moisés, mas querem levar a alguns aspectos da lei de Moisés. E um tanto de outras coisas que os homens próprios inventam. De maneira que se implanta na mente e no coração das igrejas atuais que a salvação não é somente pelo sacrifício de Cristo. O homem participa ativamente e contribuindo para a sua salvação. Se você perguntar para um cristão qualquer, um pastor qualquer, dizendo, vem cá, o homem é salvo pela graça? Ele dirá, sim, é salvo pela graça. Se você perguntar, o homem é salvo pela fé? Ele dirá, sim, somente pela fé. Se você perguntar para alguém, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para salvar o homem? Ele dirá, sim, é suficiente. Aí se você continuar dizendo, e o que o homem então deve fazer para ser salvo? É neste momento em que ele dirá, deve aceitar a Jesus. Aí você vai dizer, mas isso basta? Já não, você agora vai ter que fazer isso. Aí começam a adicionar um tanto de outras coisas na sua vida para que você seja salvo. Pastor, mas aí você quer dizer que nós não devemos fazer nada para ser salvo? Qual que é a resposta? Não, nada. Lembram da pergunta do carcereiro para Paulo e Silas em Atos capítulo 16? O que ele perguntou? O que faremos para herdar a vida eterna? O que faremos para sermos salvos? E Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. O próprio Jesus já havia dito em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crer, quem aqui crer em Jesus Cristo? Filho de Deus, encarnado, crucificado. Então invoca o nome dele, diga, Jesus. Diga, meu Salvador. Você está salvo. Se você invoca com o coração, você está salvo. Pastor, então, só isso? É só isso? Porque o tudo Cristo já fez.
Não temos nós que morrer na cruz para sermos salvos. Jesus já morreu por nós na cruz do Calvário. Pastor, mas e aí? E agora? Calma. Vamos resolver primeiro o problema do legalismo. Depois vamos resolver o problema da vida cristã. Como viver a vida cristã? Amanhã de manhã. A epístola começa no capítulo 1 e só acaba no capítulo 6. Então, vamos devagar. Tenha paciência. O apóstolo questiona dizendo: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Em outras palavras, todos os benefícios da nova aliança. Pastor, mas aqui eu não leio benefícios, eu leio o Espírito. É porque tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário só nos é possível e acessível por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem traz e aplica naquele que crê todos os benefícios e toda a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, esses benefícios, o perdão de pecados, a reconciliação com Deus, a justificação, a regeneração, a santificação, tantas coisas conquistadas gratuitamente por Cristo. Como nós recebemos isso? Foi por meio da fé ou por meio da lei? A resposta dos Gálatas certamente é só uma: por meio da fé. Aí Paulo diz: sois assim insensatos. Em que consiste a insensatez? Em que consiste a tolice? É pensar que somos salvos pela fé, e agora que nós começamos, quando estávamos nós mortos em delitos e pecados, totalmente destruídos, nós fomos salvos por uma operação mística do Espírito Santo em nossa vida. A fé é algo do Espírito Santo em nós. É Ele quem gera dentro do espírito humano a capacidade de crer no crucificado. É Ele quem revela a pessoa de Cristo a nós, que nos faz ver que ali não era um mero nazareno, não era um mero galileu, ainda que fosse Galileu e Nazareno, mas ali era o próprio Deus, era o Senhor da glória, que ali estava encarnado. Ou seja, o início da nossa vida cristã foi miraculoso, foi pelo poder de Deus, foi pelo poder do Espírito. Não fosse o Espírito Santo, nenhum de nós poderíamos crer em Jesus Cristo. Estaríamos até hoje onde estávamos outrora, totalmente destruídos. Mas Deus operou eficazmente em nós, iluminando o nosso entendimento, iluminando o nosso coração, nos desarraigando dos lugares em que nós estávamos, tirando-nos completamente com mão poderosa, nos levando então para o reino do Filho. Não foi assim que começou a sua vida espiritual? Ele diz: sois assim insensatos, que tendo começado tão miraculosamente, tão no poder de Deus, tão misticamente, pelo Espírito, agora vocês estão pensando que vocês podem chegar à perfeição, chegar à plena glorificação, mediante os seus esforços carnais? Seria uma grande tolice. Ele diz: sois assim insensatos. É uma grande tolice você pensar que o homem é capaz de, mediante o seu fazer e o seu agir, ele se aperfeiçoar. O homem não pode se auto-aperfeiçoar. E por que não pode? Porque a sua natureza, aqui chamada de carne, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Essa carne, natureza humana, ela é caída. A sua natureza humana, espírito, alma, coração, não do espírito dos filhos de Deus, que já foi regenerado, mas o seu coração, que faz parte da sua alma,
a sua mente, suas vontades, as suas emoções ainda são caídos, ainda não foram completamente transformados. Então você se fiar na sua capacidade de mudança, e você tem experimentado isso, não precisa evocar nenhum testemunho exterior, basta que você olhe para a sua própria experiência. Quantas vezes você tentou se aperfeiçoar? Quantas vezes você ouviu uma palavra, Deus falou com você, e você pôde ver que o seu coração é trevoso, é caído, cheio de inveja, de malignidade, de perversão, de maldade, de hipocrisia. E você decidiu, a partir de hoje, eu vou mudar minha vida. E você chorou, e você se arrependeu, e você ficou lá. E quem olhou falou: rapaz, mas hoje entrou salvação nessa casa. E você ficou firme uma semana. Depois você nunca mais se lembrou que um dia você se arrependeu de tudo aquilo. E você voltou à mesma vida de outrora. Cada uma aqui é testemunha disso. Por quê? Porque somos muitas vezes insensatos em achar que podemos nos aperfeiçoar pela capacidade natural. Paulo diz: sois assim insensatos. E o versículo 6 diz: é o caso de Abraão. E ele vai demonstrar como que Abraão, que é o pai da fé, que é o protótipo dos cristãos, dos salvos, como que Abraão, ele estabeleceu com Deus, ou Deus estabeleceu com Abraão, um relacionamento totalmente na base da fé. Sem a capacidade humana, sem a intervenção humana. Entenda isso, salvação não é humana, a salvação ela é divina. Então o homem nunca poderá fazer nada para ser salvo. Nem no início, nem no meio, nem no fim. Só Deus pode realizar a salvação. Quando o homem coloca a si mesmo para realizar a salvação, ele só pode produzir carne. Por isso que diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E aqui em Gálatas, Paulo não vai tratar a profundo no caso de Abraão, mas vale a pena nós nos lembrarmos que quando se fala de Abraão, Deus havia prometido para Abraão um filho, lembram? Deus disse: a tua descendência será como as estrelas do céu. Deus um dia estava na casa de Abraão e Deus falou: Abraão, vem cá. E saíram ambos pela porta. Aí Deus falou assim: olha para as estrelas do céu. E era um dia que tinha mais estrelas no céu que podia ser vista. Abraão olhou, ficou encantado com tanta estrela. E Deus disse: assim será a tua descendência. Eu te darei um filho. E Abraão creu em Deus. Ele creu que receberia. E foi essa fé de Abraão que lhe foi imputada para a justiça. Esse crer que Deus faria algo por ele, até porque a sua mulher era estéril. Sara não podia ter filhos. E aí Abraão ficou naquela fé, né? Aquela fé de novo convertido, sabe? Não, Jesus está voltando, ele vai voltar. Ou seja, Sara terá um filho, eu terei um filho. Aí fizeram uma vez, duas, três, quatro, tentaram, refizeram de todo lado, para trás, para frente, tal, nada. Sara não ficava grávida. Afinal, ela era estéril, ela não tinha condições de ter filhos. Naquele tempo, então, e o tempo foi passando, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. E aí é onde a sua fé é colocada à prova. O tempo passa e você começa a desconfiar da sua fé. Ou melhor, desconfiar de Deus, né? Deus diz assim: olha, aquele que começou boa obra em vós, na boca de Paulo, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra em nós? Ele vai completar? Mas em algum momento você ficou observando a sua experiência e desconfiou que ele não poderia completar? É pelo que eu estou vendo aqui, não vai dar certo. E Abraão foi pensando aquilo, sabe? E Sara falava: Abraão, presta atenção, Abraão. Você não está vendo que não tem lógica isso? Não tem lógica que Deus nos deu um filho. Deus não sabe que eu sou estéril.
Como é que ele disse que eu vou ter um filho, Abraão? Abraão, presta atenção, Abraão. Abraão, raciocina. Não é isso que diz hoje em dia os cristãos? Como é que pode ser salvo somente pela fé? Você não tem que fazer nada, Deus fará por você. Isso é tolice. E Abraão, não, Deus disse, Deus prometeu, Deus fará. Passou um tempo, e Abraão foi ficando velho, e o menino não vinha. E vamos tentar hoje de novo, mulher. Nada. Até que um dia Sara acordou e falou: Abraão, eu estive orando. Estava em oração, meditando. E eu não sei se foi Deus que falou, quem foi. Eu sei que eu pensei o seguinte: o tempo está passando, o filho não vem, eu sou estéril. Aqui já está resolvido, não tem menino mesmo. Agora você, preste atenção, você ainda pode fazer um filho. Mas chegará um dia, e não está longe, em que você não conseguirá mais. Tu ficarás amortecido. Quando ela disse, tu ficarás amortecido, Abraão estremeceu. Qualquer homem estremece, né? Eu acho que a pior coisa na vida de um ser humano, que vem a morte, mas não permita, ó Eterno. Mas hoje em dia está tudo muito fácil, tem raiz, tem casca, tem tudo. Naquele tempo eles não tinham descoberto essas coisas, não é, pastor Giovanni? Hã? Hein, pastor Giovanni? Não é? Você não sabe? Pastor Renato, ele sabe? Conhece tudo. Quando Sara disse, tu ficarás amortecido, Abraão se estremeceu no íntimo e disse, o que mais Deus falou? Abraão, eu tenho uma escrava, vai lá. Se tu fizer um filho na minha escrava, se a escrava é minha, o filho será meu. Então por que você não dá uma força? Deus disse que daria um filho, e você acha que você não pode fazer nada para ajudar a Deus? Tem que dar uma força, porque se tu ficares amortecido e eu velho e estéril, aí pronto, aí já era. Aí a promessa não tem como se cumprir. Abraão falou, rapaz, essa ideia é boa. Sara foi lá, conversou com Agar. Agar era serva de Sara. Abraão foi lá, fez o filho e nasceu um menino, que se chamou Ismael. Ouça bem essa história, porque à noite vamos precisar dessa história para entender a relação da lei e a graça. Quando nasceu Ismael, Abraão ficou feliz, nasceu um varão. Só que Deus, por 13 anos, não mais apareceu a Abraão. 13 anos em silêncio. E Abraão achou aquilo estranho. Deus não vem mais tomar um café, comer uma picanha. Deus não aparece mais para um churrasco aqui em casa. E é verdade, Deus ia lá e Abraão fazia lá, matava um novilho, assava uns pães, uns bolos, uns refrigerantes. 13 anos. Até que Abraão ficou velho e de fato veio o que ele tanto temia. Abraão ficou amortecido. Mas tá bom, ele tem um filho, o importante é o filho. Quando Deus então apareceu para Abraão e disse, Abraão levou um susto. Ó Senhor, tanto tempo sem ouvir a tua voz. E Deus disse, Abraão, eu, não é tu, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, tu pensavas que eu não podia te dar um filho na tua velhice, estando tu amortecido, achava que eu precisava da sua ajuda. Amados, essa palavra de Deus para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, é a palavra de Deus para todo crente. Quando se fala de salvação, você fala assim, poxa, mas não tem jeito. Olha para a minha vida, para a minha condição. E Deus fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso.
A salvação é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é o seu poder, não é o seu fazer, é o poder de Deus, é o agir de Deus, é a mão de Deus que nos traz a salvação. E Abraão então ficou sem graça com Deus, sem ter o que falar. Deus disse: Abraão, mas eu vou te dar um filho. Ah, Senhor, outro? Não. Eu vou te dar o filho prometido. Eu não prometi um filho. Mas, Senhor, agora não tem mais jeito, porque agora eu não dou conta mais de fazer nada. A mulher já era daquele jeito que o senhor sabe, estéril. E eu agora, velho, amortecido, 99 anos de idade. Tamanho da orelha de Abraão. Estava chegando já no ombro. A orelha vai crescendo, estava quase no ombro já. Velhinho. E Deus disse: Abraão, mas é agora que você está adequado, para que todos saibam que quando eu prometo algo, eu realizo sem a participação do homem. Você não tem que ter força, porque enquanto você tinha força, eu não podia operar. Enquanto você está com as suas obras, com a sua capacidade natural, Deus não pode operar. Você tem que chegar no seu fim, no seu limite. Tem que se render completamente. Tem que fazer como está lá em Romanos capítulo 7, versículo 24, né? Miserável homem que sou. Se você não se vir como miserável, isso porque os cristãos têm um senso de justiça própria muito grande. Você olha assim, chega a pessoa, está inchada, de tanto orgulho, de achar que faz alguma coisa, que é alguma coisa, se sentindo na condição até de exigir de Deus, que Deus retribua o que ele fez, achando que a salvação é uma retribuição divina. Salvação é dom gratuito. Tem que chegar no limite. Abraão falou: Senhor, já que o Senhor quer, o Senhor insiste, mas aqui não tenho condições de fazer nada. Calma, Abraão, na hora certa, você vai receber um espírito de ressurreição na sua vida. E você não vai se reconhecer mais. Você nunca terá visto um Abraão como aquele Abraão, quando o Espírito descer sobre sua vida. Mas tem um detalhe, Abraão. Antes de tudo, eu preciso fazer uma aliança com você. A aliança da fé. Preste atenção nisso. Para que todos saibam que você crê e que você foi abençoado não pela sua capacidade, mas pela sua incapacidade, porém com profunda fé naquele que é capaz. Vamos fazer um pacto, uma aliança nós dois aqui. Para que você saiba e a sua geração saiba que a bênção não veio por intermédio da sua carne, não veio por intermédio da sua capacidade natural. Você vai pegar e cortar a pele do seu prepúcio, porque você confiou nele, achando que porque ele estava em dia, estava em condições, você achou que você podia me ajudar. Mas agora está aí, ó, a situação dele. 6:30. Marcando 6:30 direto. O relógio parou, nunca mais. Quando acaba a bateria do relógio, acabou marcando 6:30. Ué, vocês estão rindo de quê? Isso é a natureza, irmãos. A natureza é assim. Vocês estão rindo, né? Corta a pele do seu prepúcio. Ele foi lá, pegou. Tem que cortar, tem que pegar, não é não? Cortou. Está aqui, Deus, ó, a pelezinha. E agora, o que eu faço com isso aqui? O que você faz? Isso aí não é a carne que representa a sua capacidade natural? Agora você lança fora ele. Então, todo macho que nascesse na família, corta. E geração em geração,
como um sinal da justiça que provém da fé. Abra sua Bíblia rapidamente em Romanos, capítulo 4. A gente conta assim, é um pouco engraçado, mas é exatamente isso. Capítulo 4, versículo 11. Falando de Abraão, fala assim: e recebeu o sinal. Está na sua Bíblia sinal aí? Por que é um sinal? Porque é um ato exterior que simboliza, representa uma coisa, uma outra coisa. A circuncisão não é nada em si mesma, absolutamente. Agora, o que ela significa é o que é importante. Por isso que diz, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. O que é a circuncisão? É o selo da justiça da fé. Diga comigo, a circuncisão é o selo da justiça que provém da fé. Então, observa, pensa comigo, cortar a carne e lançá-la fora quer dizer, eu não me apoio na carne, eu lanço fora a carne, eu lanço fora a capacidade natural para confiar somente em Deus, somente nele. E aí vão falar para você, mas assim você não pode ser salvo. Você dirá, não, eu fui circuncidado não por mãos humanas. Ser circuncidado no coração significa você ter uma fé plena e absoluta nele. Não confiar na carne. Então, no tempo de Paulo, quando escreveu aos Gálatas, muitos de Jerusalém, que eram fariseus convertidos ao cristianismo, entravam nas igrejas e diziam, vocês têm que circuncidar. E têm que guardar a lei de Moisés, senão não podem ser salvos. Em outras palavras, o sacrifício de Cristo não é suficiente. Paulo disse, alguns querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, você relativizar o sacrifício de Cristo, dizendo que ele não é plenamente suficiente para nos salvar, no sentido de você falar que ainda que Cristo tenha morrido na cruz do Calvário, ainda é necessário que o homem faça alguma coisa. Isso é perverter o evangelho, isso é assumir um outro evangelho, isto é apostatar-se do verdadeiro evangelho. Quando nós falamos Gálatas, o espelho da atual igreja cristã evangélica, queremos dizer que o livro de Gálatas, como um espelho, voltado para as igrejas da Galácia, toma aquela igreja e a reflete nos dias de hoje. A igreja do tempo presente, e eu me refiro especificamente às igrejas cristãs evangélicas em geral. Não se ofenda comigo. Se você achar que não é, prove-me o contrário. Mas não fica com raiva, bicão. Isso é bobagem. Isso é coisa de menino. Ficar com raiva é coisa de menino. Faça o contrário. Me convide e me prove o contrário. As igrejas cristãs evangélicas, todas. Se é cristã evangélica, elas são um retrato fiel das igrejas da Galácia. São uma reprodução das igrejas da Galácia. No sentido de ser uma igreja que ainda que Cristo lhes tenha sido pregado, e talvez tenham começado na fé do evangelho, foram fascinadas e se afastaram do genuíno evangelho e confiam muito mais nas obras do que no sacrifício de Cristo. E eu posso provar com uma proposição muito simples esse fato. É que a parte de Cristo foi um ato. A parte do homem são muitos atos. Ou seja, eles dizem, Jesus morreu por você.
Você aceita Jesus? Já ouviram isso? Aí o indivíduo fala, não, Senhor, eu vou aceitar que eu estou doente, meu rim está quase parando, estou vendo a morte rodeando minha casa. Todo dia, quando abre a janela, lá está ela, lá com aquela foice, rodando minha casa. Então, eu tenho que aceitar, senão eu vou para o inferno. Aí a pessoa aceita. E agora? Não, agora você está salvo, desde que você cumpra, realize, persevere, proceda, faça. A morte de Cristo foi um ato. A daqueles que serão salvos, dizem eles, devem ser muitos atos. Não é apenas um. É uma vida inteira de atos. De maneira que se você ficar 50 anos cumprindo com todos os regulamentos, dizem eles, e você deixar de fazer um único dia, e por azar teu, nesse último dia que você parou de fazer, você morrer, você estará perdido. Isso é confiar na carne. O Evangelho diz, você precisa confiar no Espírito. Tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. É o caso de Abraão que creu em Deus. E aí começa a discorrer, versículo 7, olha na sua Bíblia. E ele começa então a estabelecer a teologia da salvação, dizendo, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem são os verdadeiros filhos de Abraão? Os da fé. Você crê como creu Abraão? Você crê como creu Abraão antes da circuncisão ou depois da circuncisão? Porque antes da circuncisão é a fé arminiana. Eu creio, porém eu preciso do meu Ismael. O que seria o Ismael? O fruto da minha capacidade natural. Ora, o Abraão, depois da circuncisão, é o Abraão que confia plenamente em Deus. Plenamente. Aí diz assim, versículo 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Então, o Evangelho já fora pré-anunciado a Abraão. O Evangelho da graça, o Evangelho da fé. Versículo 10. Todos quantos, pois, olha na sua Bíblia, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Você pode repetir isso comigo? Você tem coragem de confessar a Escritura? Diga assim, todos quantos são das obras da lei. Volta um pouquinho. Pergunta para o seu irmão, você é das obras da lei ou somente da fé? Não precisa responder, você sabe. Você ainda confia na lei? Agora você pode repetir para o seu irmão. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Pastor, você não pode dizer isso. Bem, eu não estou dizendo, estou lendo. Então, Paulo não pode dizer isso. Como é que ele sabe que quem é da lei está debaixo de maldição? Onde é que está escrito isso na Bíblia? De onde Paulo tirou essa ideia? Que ideia mais tola! Se ele é das obras da lei, não deveria ser abençoado porque ele é da lei? Olha o raciocínio, queridos, olhem para mim. Se o indivíduo é da lei, rigorosamente andando na lei, dia a dia na lei, ele é amaldiçoado ou é abençoado? Hã? Abençoado. Mas raciocina comigo. O Josué, ele é da lei. Ele é das obras da lei. Ele é pela lei. Ele goza da lei. Ele prega a lei. Ele vive a lei. Ele não seria abençoado? Onde é que está a lógica disso? Irmãos, olhem para mim. Quem será abençoado? Diz um texto de
Deixa para lá. Diz um texto, uma canção que diz assim: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. Então, se você for da lei, das obras da lei, perfeito? Bendito sereis na terra. Eu sei que esse irmão tirou a letra lá de Deuteronômio. O problema é que ele deixou de ler o Novo Testamento. Porque o povo de Israel foi abençoado quando? Qual é a história do povo de Israel? Quando Moisés desceu com a lei do Sinai, o povo já estava quebrando a lei. Até que Moisés jogou as tábuas no chão, as tábuas se quebraram. O quebrar das tábuas representando a quebra da lei. Tão logo saíram do Sinai e chegando na boa terra de Canaã, se tornaram cativos por 400 anos. Escravos das nações circunvizinhas. O tempo dos juízes. Quando veio a realeza, o tempo dos reis, logo o povo de Israel se tornou cativo. Foi para a Babilônia, outro povo foi para a Síria. No tempo de Cristo, escravo de Roma. No ano 70, destruído. Quando foi que o povo de Israel foi abençoado? E por que que eles não foram abençoados? A lógica não é essa. Se você é das obras da lei, você não deveria ter a bênção? Olha na sua Bíblia. Todos, pois, 3:10, quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito. Paulo vai dizer por que aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. E ele explica dizendo: porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Olha, maldito é aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ressalta-se aqui duas coisas. Primeiro, permanecer. Ou seja, não basta você cumprir um dia, ou meio-dia. Tem que permanecer. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 2014, 2015, 2016, 2017. Quantos anos forem a sua vida, você tem que permanecer. Se você, por um dia, deixar de cumprir, você já está debaixo de maldição. E não basta permanecer em alguns preceitos. Você tem que permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. E aí Paulo, sabendo que nenhum homem sobre a terra é capaz de permanecer em todas as coisas, ou é capaz? Tem alguém aqui que é capaz de permanecer? Fiel, sem transgredir nenhum mandamento. Sempre. Ora, só um homem chamado Jesus Cristo viveu assim. Então, se todos os homens são incapazes de cumprir, de permanecer em todas as coisas, então, se você escolhe as obras da lei como meio de vida cristã, você está debaixo de maldição. Porque você se propôs a cumprir a lei e você não consegue. Então, aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então, o que a igreja de Deus dos dias de hoje precisam fazer? Urgentemente. Primeira coisa, tirar o povo de Deus da lei. Ou tirar a lei do povo de Deus. Como que dissesse, povo, em nome de Jesus, esqueçam Moisés. Esqueçam. Coloque de lado, em nome de Jesus. E comece a desenvolver um relacionamento com Cristo na base da fé. Crendo que Cristo é tudo para nós. Plenamente, Ele é tudo. Ele é o centro e a universalidade de todas as coisas. Que o seu sacrifício é mais do que suficiente. Que Ele pagou o preço de todos os nossos pecados. E, portanto, podemos nós nos gloriar na esperança da glória. Ou seja, nós podemos cantar, nos alegrar e pular, dizendo, estamos salvos pela graça de Deus.
E nada pode nos separar do amor de Deus. Nem tribulação, nem espada, nem angústia, nem perseguição, nem altura, nem profundidade, nem largura, nada, nem qualquer outra criatura. Nada pode nos tirar, porque Cristo já cumpriu plenamente a redenção por nós. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, pela fé aos gentios, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aí o apóstolo claramente nos mostra que aquelas maldições todas da lei, que a lei, previa, Cristo ele já recebeu sobre si todas as maldições, já recaiu sobre ele. Então não resta maldição para aquele que crê. Quando nós afirmamos Gálatas, o espelho da atual igreja cristã evangélica, é porque nós ouvimos constantemente nos dias de hoje as igrejas do tempo presente repetirem incessantemente que se você não der, que se você não fizer, se não acontecer desse modo, as maldições recairão sobre suas vidas. Eu pergunto, alguém aqui já ouviu essa mensagem de maldições na igreja? Pois a partir de hoje, você que está ouvindo e entendendo essa mensagem, tem um dever. Eu não estou te empurrando para fazer isso. Eu no seu lugar o faria. Quando tu estiveres lá no meio daquele povo e o pastor lançar maldição, se levante do seu lugar. E se você não puder falar: pastor, Cristo já levou todas as maldições no meu lugar. Se não puder falar isso, por qualquer razão que te constranja, eu falaria: levante-se e não se permita ser ministrado por uma palavra que não é a palavra de Deus. Não se permita. Saiba que se você fizer silêncio onde se prega tal evangelho, você se torna cúmplice de um evangelho pervertido. A verdade do evangelho, e quando Paulo disse a Pedro que ele não andava naquela circunstância segundo a verdade do evangelho, é como que ele dissesse: olha, você está trazendo de volta aquilo que Cristo já levou. As maldições da lei já foram todas tiradas. Qual será o argumento de um judeu para viver sobre a lei, hein? Não é porque se nós não fizermos, Deus não nos abençoa. E se nós fizermos deste modo, seremos nós amaldiçoados. E o evangelho genuíno diz: olha, Cristo já nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Muito bem, queridos. Então, esse é o evangelho genuíno. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E aí surgem, certamente, um grande questionamento. Pastor, então, se esta é a verdade do evangelho, por que, então, Deus deu a sua lei no Monte Sinai? Se a lei não vigora na vida do cristão, por que um dia Deus colocou para depois tirá-la? Qual a finalidade da lei?